Olá, hoje nós vamos estudar raízes ou solução de uma equação. Lembrando que nós estamos estudando a equação de segundo grau. Na aula passada nós vimos o que era uma equação, o que é uma equação completa e incompleta, né? E vimos os coeficientes da equação. Hoje nós vamos estudar as suas raízes. Aí, o que são raízes? Raízes de uma equação de segundo grau a raiz é chamada de raiz ou solução. É o número real que, ao substituir a incógnita, ela se transforma, né? A transforma numa proposição verdadeira. E esse conjunto é chamado de solução, né? No caso, o conjunto formado pelas raízes de uma equação denomina-se solução. Aqui quando diz que quando substitui na incógnita, lembrando que uma incógnita em matemática, né, numa equação, elas são as letras. Então, nós vamos substituir essas letras por números. Aí vamos aqui o exemplo. Eu tenho uma equação x² mais 3x menos 10 igual a 0. O que é que nós vamos fazer? Nesse exemplo aqui foi dado esses 5 números, né? Menos 5, 3, 2, 4, menos 1. O que nós vamos fazer? Vamos pegar a equação, ó, repete ela aqui. Aonde tiver o x, que é a incógnita, nós vamos substituir por menos 5. Aqui, ó, no lugar do x, retira o x, coloca menos 5. Repete o expoente 2, repete o sinal de mais, repete o coeficiente 3, vezes, no lugar do x, menos 5. De onde é esse menos 5? Aqui, ó, esse primeiro número que foi dado. Repete menos 10 igual a 0. Agora, você resolve a potência. Menos 5 elevado a 2 é menos 5 vezes menos 5, que dá igual a 25. Aqui, ó, multiplica o sinal. Mais vezes menos, menos 3 vezes 5, 15. Repete menos 10 igual a 0. Agora, 25 menos 15 dá igual a 10. Repete esse menos 10, 10 menos 10 igual a 0. Então, 0 ficou igual a 0. Então, quando substituiu a incógnita pelo menos 5, no final ficou, né, deu a proporção, ficou igual a 0. Então, significa que menos 5 é a raiz dessa equação, certo? Aqui no segundo, a mesma equação repete, vamos substituir agora por 3. No lugar do x, 3, repete o expoente 2, repete o sinal de mais, repete o coeficiente 3. No lugar do x, 3. De onde é o 3? Aqui, ó, do número que foi dado. Repete menos 10 igual a 0. Agora, 3 elevado a 2 significa que é 3 duas vezes, ou seja, 3 vezes 3 dá igual a 9, mais 3 vezes 3, 9, repete menos 10 igual a 0. 9 mais 9, 18, repete menos 10 igual a 0. 18 menos 10, que dá igual a 8. 8 igual a 0? Não, 8 é diferente de 0. Significa que 3 não é raiz dessa equação. Porque só pode ser raiz da equação quando torna ela verdadeira, igual a 0. Os dois membros igual a 0, ó, que nem aqui na primeira. Repete a equação novamente, vamos substituir agora por 2. No lugar do x, 2, repete o expoente 2, mais, repete o 3, vezes, no lugar do x, retira o x, coloca o 2. Menos 10 igual a 0. 2 elevado a 2 significa que é 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 2, 6, repete menos 10 igual a 0. 4 mais 6, 10, repete menos 10 igual a 0. 10 menos 10, 0. Agora sim, ó, tornou verdadeira, 0 igual a 0. Significa que 2, esse 2 aqui, ó, é raiz dessa equação. Agora vamos fazer a mesma coisa com o número 4. Repete a equação de novo, a mesma equação. No lugar do x, 4, repete o expoente 2, mais 3 vezes, no lugar do x, 4, repete menos 10 igual a 0. 4 elevado a 2, não é 4 vezes 2 não, é 4 vezes 4, 16, mais 3 vezes 4, 12, menos 10 igual a 0. 16 mais 12, 28, menos 10 igual a 0. 28 menos 10, 8. 8 igual a 0? Não, 8 é diferente de 0. Significa que 4 não é raiz dessa equação, porque ela não tornou verdadeira, né? Não ficou igual a 0, 0 igual a 0. Agora, repete de novo a equação. No lugar do x, vai colocar agora menos 1, ó.
Menos 1 entre parênteses, porque é negativo, elevado a 2, mais 3 vezes menos 1 entre parênteses, né, porque está negativo, menos 10 igual a 0. Menos 1 elevado a 2 é menos 1 vezes menos 1, que dá igual a 1 positivo. Mais vezes menos, menos 3 vezes 1, 3. Repete menos 10 igual a 0. Agora, repete o 1 e vamos somar os números negativos. Ficou menos 13 igual a 0. Agora, eu tenho menos 1, menos 13, que vai ficar menos 12, né? Eu devo 13 reais, fui lá com R$1, dei o R$1 para pagar e fiquei devendo 12. Então, ficou menos 12 igual a 0. Menos 12 é igual a 0? Não, menos 12 é diferente de 0. Então, menos 1 não é raiz dessa equação. Então, veja que os únicos números que a gente substituiu, que deu 0 igual a 0, foi o menos 5 e o menos 2. Então, as raízes dessa equação é somente menos 5 e 2, certo? Então, aqui, lembrando que a raiz de uma equação é o valor numérico, é o número que você substitui pela incógnita, né, pela letra, e que no final dá, olha, uma equação fica verdadeira, ou seja, os dois membros ficam igual a 0, ok? Agora é com vocês vão fazer, né, abrir o livro na página 50, o livro de matemática, vão resolver a questão 44, letras A, B, D e E. Lembre-se que aqui você não faz a letra C. Por quê? Porque lá está uma fração e eu não estou passando só as questões mais simples. Depois vão responder a questão 45. 45. Aí aqui a observação é que essas questões ela é baseada na que eu expliquei, né, no exemplo. Não esqueçam, façam os cálculos. Não coloque só a resposta final. Porque aqui nessa questão você vai substituir, no final você vai dizer sim ou não, se é raiz ou não. Nessa 45 é bem parecida lá com aquela que eu expliquei no slide anterior, certo? Então responda com atenção, qualquer coisa vocês me perguntam.